hoje o resto sou eu. Living abroad, a fazer cada dia em chemistry. Às vezes arrependo-me, mas é o que é ser a vida. Boa tarde, caros ouvintes, cá estamos nós a gravar mais um episódio. Hoje espero que em silêncio, porque a pessoa que gera todos os ruídos por trás deste podcast está neste momento sossegada, sentada a ver uma série com fones. E portanto, a menos que se lembre de ir organizar as especiarias na cozinha, de ligar a air fryer, de andar a chinelar pela casa, à partida vamos ter um episódio com alguma qualidade, ok? Vamos ver se é hoje que este episódio não tem ruidinhos de fundo de ratitos a andar pela casa. Vamos ver. E olhem, malta, eu venho aqui após outra pausa de 2 semanas, no fundo este podcast é episódio mensal, mais ou menos, e aviso desde já que é provavelmente o único episódio de junho, porque eu estou quase aí de férias, ok? Isto até merecia uma salva de palmas, mas depois vai ser difícil editar para não estar muito alto com a voz e tal, portanto, olhem, imaginem uma salva de palmas, tuc, tuc, tuc. Pois é, e então, hoje é domingo, só vou ter que trabalhar mais 4 dias e sexta-feira de madrugada lá vou eu para o meu país preferido deste mundo, Portugal. E na verdade esta semana nem vai ser normal porque amanhã é feriado em França e portanto a pessoa vai trabalhar na mesma, como se recebesse dinheiro extra a trabalhar aos feriados, não é? Enfim, mas nunca é um dia em que trabalho imenso, porque pronto, não me pagam mais por isso, lá está. Mas é isso, portanto vai ser uma semana mais fraquinha, só que como vou de férias nem vou levar o computador porque senão vai-me dar a tentação de escrever, como sabem, o meu livro que vai sair no final do ano, chamado Tese de Doutoramento. Portanto, o computador fica cá, o microfone fica cá, fica tudo cá. Talvez, quiçá, haja uma maneira de gravar um episódio, já explicarei, mas de facto, mais provável é isto ser o único de junho. Ok, portanto, olha, matem bem as saudades e eu tenho muita coisa para dar update, porque de facto, isto de gravar menos vezes por mês, sucede que me esqueço de referir coisas quando devia. Portanto, no último episódio esqueci de referir imensas histórias, não é? E agora, e entretanto também aconteceu muita coisa em Portugal, tipo eleições e assim. Portanto, hoje tenho mais coisas para falar. Vamos ver, também não quero que isto se torne muito longo, mas então, eu queria começar este episódio por pedir desculpas pela minha burreza, porque quando eu estava a comentar no episódio anterior aquela história dos júris da Eurovisão, dos vários países a dar os pontos, e que quando foi a Itália apareceu um boneco que talvez fosse um brain rot, uma ouvinte atenta alertou-me que aquilo é um desenho animado muito famoso italiano. E eu senti-me tão burra, mas tão burra, porque minha mãe, ouvinte atenta também, sabe, de certeza, se ela visse a Eurovisão, ela saberia que aquilo não era um brain rot. Aquilo é o Topo Gigio, sabem? Porque eu lembro-me na infância ela falar dos desenhos animados que eram, como é que se diz, virais na época dela, e o Topo Gigio era um deles. Portanto, olhem, dou-vos aqui este bocadinho de cultura, está bem? Mas então era uma previsão dos brain rots porque era igual. Não, na verdade aquilo era igual. E em relação a isso da Eurovisão, para além deste disclaimer de I'm burra, havia uma outra coisa que eu queria ter mencionado a semana anterior não, o podcast anterior, e esqueci-me, que é, quando chegou a vez de França dar o seu voto, adivinhem, chegou lá uma senhora toda chique para falar, e foi a única júri que decidiu falar em quê? Em francês. Tipo, que irritantes, meu. É que isto é o espelho desta sociedade. Esta sociedade de merda que é, estão cá pessoas international, falam pelos em inglês, eles respondem em francês, como se nada fosse. E pronto, e estão ali num concurso europeu, não é? Portanto, países falam diferentes línguas, portanto vamos optar pelo inglês que, à partida, toda a gente fala, não é? Não sei agora porque é que é essa a língua global. Também não vamos entrar nessa discussão. Mas se é, então que usem. E realmente todos os países estavam a dizer hello, good night, how are you, blah blah, the vote from Portugal goes to, the vote from Spain goes to, tipo assim. Chega a França, em vez de dizerem our vote goes to, disseram notre vote em francês. Quer dizer, quem percebeu, quem não perceber, azarete. Pá, e isto é uma coisa que me enerva, não é? Eles não sabem a história, aqui um pequeno rant aos franceses. E isso leva-me a uma connection, para uma história que eu me esqueci de contar, que foi, então, eu andei aqui um ano a organizar um evento, juntamente com outros colegas que também estão a fazer doutoramento,
estivemos a organizar uma conferência científica de jovens para jovens, aquela choldra, não é? Eu até já tinha referido isso aqui uma vez, que eu até estava irritada com a organização daquilo, enfim. Mas olha, já foi, correu bem, lindo, maravilhoso. Pronto. E nessa conferência, uma das coisas que eu bati o pé para que se realizasse foi uma mesa redonda, um painel de discussão, pronto, ali convidar uma pessoa de uma empresa, uma pessoa da academia, uma pessoa de não sei o quê, aquelas coisinhas para discutir a carreira. Opa, e foi mesmo fixe. Inclusive tivemos um senhor a participar por Zoom, que é editor numa revista científica, e então ele deu ali um input mesmo bacana e eu adorei, e estou desde já a rezar para que arranje um emprego desses, porque posso trabalhar em casa 100% do tempo. Mas pronto, então, houve a mesa redonda, tudo muito giro, e a ideia era, pronto, nós, a organização, tínhamos preparado algumas perguntas, mas a nossa intenção era que os participantes que estavam a assistir à discussão também colocassem eles mesmos as suas perguntas, visto que aquilo era... O objetivo era saber como é que eles escolheram uma carreira e não a outra, o que é que preferem, quais são as vantagens e desvantagens do seu dia-a-dia, etc. Então, havia ali um colega meu que estava a participar bastante, tinha imensas perguntas e não sei o quê. E, chegou uma altura que ele perguntou qualquer coisa à senhora que vinha da parte da indústria. E agora? O que é que eu devo dizer em relação a isto? Essa senhora falava pelos codos, ponto número 1. Era francesa, ponto número 2. Estava a falar inglês, ok, mas... está francês sempre. E o meu colega, vocês vão adivinhar. Pronto, ele faz a pergunta, do tipo, o que é que você gosta do seu trabalho? Já não sei qual foi a pergunta. E... sim, acho que ele perguntou, tipo, quais as maiores dificuldades, ou uma cena assim do género. E a senhora fala, até que diz, and one of the difficulties... Bem, vou dizer em português, senão pessoas não percebem, né? Mas é tipo... Uma das dificuldades do meu trabalho é que, a certa altura, nós tínhamos muitas reuniões com pessoas indianas, não é? Porque, pronto, ela, no caso, vinha pela indústria farmacêutica e há muita síntese de princípios ativos da Índia, também não sabia disto. Então eles tinham que negociar ali coisas e reunir as duas equipas. Então ela estava a descrever isso como uma das principais dificuldades. Porquê? Porque, como vocês sabem, dizia ela, perceber indianos a falar inglês é muito difícil e não sei o quê. Mas, tipo, ela a dizer isto com a maior merda de sotaque inglês, com o francês por trás, ok? E a nacionalidade do meu colega que lhe fez a pergunta era, adivinha, indiana. Tipo, a mulher estava louca, ou quê? É tipo, só me apeteceu pôr-lhe um tampão na boca. Tipo, que maluqueira. É tipo, não, isto não me está a acontecer. É que imagina, não sei, ela não está no direito, sabe? Não está no direito de fazer este comentário. Para já, tendo em conta que ele fez a pergunta. Depois, tendo em conta o contexto em que está, com montes de alunos internacionais a ouvir. Era por isso que ela estava a falar inglês e não francês, não é? E depois, porque ela própria... Bem, a English, pronto. Enfim, já dei aqui o meu height. Tinha esta historinha para contar. E que mais é que eu tinha para dizer? Exato. No último episódio eu estava a dizer que devia comprar um telemóvel novo, mas que não ia comprar porque detesto gastar dinheiro nessas coisas. É um balúrdio. E se é para ver reels, tipo, o meu está bom, sabem? E para tirar fotos, meio que peço ao meu companheiro dele e tiro e está bom. Só que parece que veio cá a bruxa a ouvir o podcast, porque, conforme eu digo isto, nas semanas seguintes o telefone tem 100% de bateria de manhã e a meio da manhã tem 50% e à hora do almoço já está sem bateria. Bloqueio a ver reels, estou em videochamada, alguém liga-me, fica tudo bugado. Às vezes desliga-se do nada, mas aqui o problema principal é, de facto, não dá para ver reels. Tipo, como sabem, as pessoas só têm telemóvel para ver reels. E então, eu decidi comprar um telefone novo. Não é? E já comprei. Só que estava a querer aí um descontinho e encomendei para Portugal. E ele já chegou, só que eu não estou em Portugal. E, portanto, continuei aqui semanas com um telemóvel de merda. Mas é por isso que eu estava a dizer, talvez, quiçá, eu terei tempo, paciência para testar o microfone do telemóvel novo e gravar qualquer coisinha nas férias. Não prometo, também de pensar historiazinhas para contar, não é? Mas então, tenho um telemóvel novo. E em relação ao relógio, eu não me lembro no último episódio, isso já tinha dito que o meu bugou, acho que sim. O meu avariou completamente, deixou de carregar do nadíssima, e então o meu cônjuge sugeriu eu experimentar o dele, porque ele odeia-o e só queria uma desculpa para comprar um relógio novo. E assim foi, tive o período experimental. Agora, vocês perguntam, como é que foi o período experimental? No primeiro dia raspaste com o telefone numa parede de betão e ficou o ecrã todo riscado? Não. Quem é que disse isso? Que ideia é essa? Tipo, de onde é que veio essa ideia? Isso não aconteceu. Quem me deu o relógio a experimentar, deu-me o relógio riscado. Não fui eu. Portanto, se eu agora estou obrigada a ficar com isto porque eu estraguei no primeiro dia, pois. É assim.
Overall, o relógio é fixe. Tipo, em relação à bateria, carrego mais ou menos com a mesma frequência que carregava o meu. Tem aqui uma funcionalidade fixe que é está sempre o ecrã ligado com a hora e então às vezes quando não tenho o braço em posição consigo na mesma ver as horas. Não sabia que isto era tão útil, mas tornou-se. O sono conta bué da bem. Inclusive cestas. Tenho dormido imensas cestas só para testar o relógio, porque se não fosse por isso eu nem dormia, sabem? E só que o que é que acontece? Para contar a corrida é uma merda, porque não, tipo, não... Imagina, eu corro os meus 5km e ele ainda está a localizar o GPS e chega ao fim da corrida e nunca localizou e depois faz umas contas meio malucas que é... Corri e demorei 14 minutos a correr 1km, quando isso é completamente mentira, porque eu controlo com o Strava e sei exatamente o que é que corro, enfim. Portanto, acho que no fim do ano vou ter que investir num relógio, mas por enquanto vou ficar com este assim. E nesta onda de eu querer comprar um telemóvel novo, o meu cônjuge querer comprar um relógio novo, tivemos que perder horas a pesquisar, não é? Epá, vocês sabem que ele, até para escolher um rato para o computador, já me irritei várias vezes, já tive que deixar de publicar episódios, porque vinha para aqui, porque ele demorava imenso tempo a escolher, no carrinho da Amazon ou da AliExpress, o que seja, um rato para o computador. Demora imenso tempo a escolher umas cuecas, se precisar de comprar, demora imenso tempo a escolher meias, portanto, imaginem um relógio. Imaginem um relógio e ele está a querer comprar um relógio de Garmin, para quem não sabe, tem fama de ser crotes. Pá, pronto, e então ele perde horas. Ele ainda hoje está a perder horas a pesquisar o relógio. Ele já está só indeciso entre dois, mas continua a perder horas. Se nós saímos de casa para ir à farmácia buscar uma coisa que me faltava e tivemos que parar na Decathlon e na Intersport e na Fnac para ir ver os relógios, não sei, digam-me vocês. Se isto aconteceu só hoje ou ontem também e nos outros dias da semana que ele sai à rua, todas as vezes que sai à rua tem que ir à Decathlon ver os relógios, não sei. Pá, o meu pai é assim, sabem? E às vezes dizem aquela coisa que a gente tende a encontrar um homem parecido com o nosso pai. Epá, eu acho que isso é totalmente verdade, porque o meu pai é assim. O meu pai precisa de uma blusa, vai à loja, chateia a empregada e depois vem-se embora que tem que ainda pensar melhor se quer ou não. E todos os dias vai à loja ver. Não vai todos os dias porque claro, não mora não em lojas dessas, mas estão a ver? O meu homem é igual. Ele precisa de um relógio, ele vai à loja ver o relógio todos os dias até um dia decidir comprar. Pronto. Eu, pá, não tenho paciência, sabem? Não tenho paciência. Eu só de saber que tinha que comprar um telefone novo, não sei se me estava mais a chatear o facto de ter que gastar dinheiro ou ter que pesquisar qual dos telefones. Pronto. E então, durante uma semana ou duas também andei meio louca a ir à Fnac comparar. Pronto. E posso aqui dizer que comprei um Samsung A32, acho que é assim, em que eles... 32 ou 36? Não, acho que é 36. 36. Por que ideia, eu não sabia. Mas a Samsung tem a linha Galaxy S não sei o quê, que são tipo comparáveis aos iPhones em termos de funcionalidade e preço, que estava fora de questão. E depois tem os Samsung de uma linha, tem uma linha mais barata, que é o Samsung Galaxy A qualquer coisa. Esse qualquer coisa pode ser 16, 26, 36 ou 56. Portanto, o número pode começar por 1, 2, 3 ou 5, né? E depois pode acabar com qualquer número, ou seja, estou a explicar isto mal. Imaginem, o número tem 2 dígitos, né? Imaginem, 16. O 1 refere-se que é o telemóvel mais barato daquela gama. Portanto, o 26 é um bocadinho melhor, o 36 é um bocadinho melhor, o 56 é um bocadinho melhor. E o número 6 refere-se ao ano. Portanto, por exemplo, o que o meu querido tem é o 52, acho eu. Portanto, é o melhor do ano em que saíram os números 2. E agora, atualmente, estamos no ano em que saem os números 6, sabem? Pronto, olha, ninguém percebeu nada. Eu também não. Pronto, isto é muito complicado. Muito confuso. Resumindo, eu estava só indecisa entre comprar o 36 ou o 56, porque era o melhor da pior gama ou o segundo melhor, porque às vezes a diferença não é assim tanta e o preço são tipo mais 100 paus. Pronto. Então fui à Fnac quase todos os dias ver a diferença entre um e outro, depois a câmera era igual, não sei o que era igual. O processo passa por ver reviews no YouTube, depois vai só quanto custa ver onde é que está mais barato, depois vai-se comparar, num site qualquer todo manhoso, ver tipo o processador e nada, como se tipo eu fosse agora escrever a tese de doutoramento no telemóvel, como se aquela merda não fosse só para ver reels, enfim. Mas pronto, acabei por comprar esse, que basicamente entre o 36 e o 56, só para ter uma ideia, que ninguém perguntou, mas enfim. O 36 é de plástico, o 56 é de inox, metal, não sei. Mas tipo... Aquilo, anyway, vai levar uma capa por fora, portanto, qual é a cena? E depois a câmera era praticamente igual. Memória também. E tipo, a diferença era no processador, mas não se notaria assim tanto, porque eu não vou jogar jogos de maluco no telemóvel, portanto, é isso. E assim, comprei o 36 com mais memória de armazenamento. Pronto, foi este o meu negócio. E agora estou só à espera
pronto, ver o telefone. Queria encomendar um verdinho, que estava bem de giro, mas depois o branco estava mais barato. E eu não gosto mesmo de gastar dinheiro em telemóveis, não sei quantas vezes preciso dizer isto para vos convencer. Portanto, mandei vir o branco, que estava mais barato, e uma capa verde. Pronto, é assim o negócio. Portanto, estamos bem de tecnologia, espero que tudo continue bem com o meu computador e tudo isso, porque não estou para gastar mais dinheiro este ano nesta boteca. É isso. Mais coisas que eu tinha para dizer. Sim, no âmbito de telemóveis e de ver reels. Imaginem, tenho um episódio para contar sobre o meu cônjuge, claro. Porque vocês podem também pensar, bem, ela está obcecada com ele, tipo, todos os episódios ela conta histórias e é só dele. Pá, peço imensa desculpa, só ele é que faz coisas ridículas. Imaginem, só ele é que acha que a embreagem é do lado direito. Tipo, nem vou aqui mencionar essa história de novo, olha, em relação a isso só tenho a dizer que ele não é o único, sabem? Há aí outros imigrantes portugueses noutros países que também acham isso, deve ser de não conduzirem. Há outros que são portugueses, vivem em Portugal, conduzem e disseram que a embreagem é na direita, não sei como é que eles vivem o dia-a-dia e ainda estão vivos. Pronto, é só isto que tenho a dizer em relação a este assunto. Voltando aos telemóveis, aos reels e ao meu cônjuge. Então, esta semana, aliás, as 2 últimas semanas eu tenho andado já mesmo a arrastar. Ando a arrastar-me, ando sem vontade nenhuma de ir para o trabalho, muito cansada. Tenho acordado mais tarde do que é meu normal. Para ter uma ideia, normalmente chegava lá às 9 sem esforço nenhum, 8h30 a minha hora normal, e ultimamente acordo às 8h30. Portanto, pronto. Então, isso sucede que quando eu, portanto, levanto-me, vou-me vestir, tomo um pequeno almoço, tal e tal, e depois tenho que voltar ao quarto para ir lavar os dentes, fazer skincare e bazar. E, portanto, como ultimamente ando a acordar mais tarde, quando volto para lavar os dentes e passo pelo quarto, muitas vezes o meu cônjuge já está acordado. Já está acordado com uma luzinha apontada à sua cara, com os olhos creepy a olhar para essa luzinha, chamada telemóvel Reels logo de manhã. E tipo, uma coisa que começou-me a fazer confusão é que ele, imaginem, nós os dois temos tempo limite para Instagram. O meu é 15 minutos por dia, que eu ignoro, quando aquilo avisa eu ignoro e depois uso 15 horas, mas pronto. O dele é 30 minutos, que ele respeita religiosamente. Às vezes eu mando-lhe uma coisa, que é tipo, tens que ver, bem engraçado, ou tens que ver, é uma receita bem boa, e ele diz, veja amanhã, hoje já não tenho tempo. Pronto, ele respeita. Ora, se ele às 9 da manhã já está a ver reels, ele quando vai trabalhar já se acabou o tempo. Portanto, o que é que ele vai fazer à hora do almoço, o que é que ele vai fazer depois do trabalho, como é que ele se entretém ao serão, não é? Ora, ele continua no telemóvel, mas não vê reels, está no Reddit. Pá, e eu a semana passada disse-lhe, não faz muito sentido se tu pões meia hora de limite no Instagram, mas depois passas 24 horas, ou seja, 23 horas e meia no Reddit. Também tens que pôr limite no Reddit. Não podes ser tão religiosamente, não é? Cumprir tão religiosamente para o Instagram e depois no Reddit não. Porque é igualmente merda para o cérebro. E ele, sim, tens razão, tenho que pôr limite, não sei o quê. E então, decidiu pôr limite de 1 hora para o conjunto Reddit, Instagram e YouTube. Portanto, sendo que o YouTube ele depois vai para o computador ver 24 horas. Mas pôs esse limite. Só que, como se isto não bastasse, então dá uma vela preto e branco, malta. Tipo, ou seja, a minha questão é, para que é que eu fui gastar 300 euros no telemóvel? Se podia ter ficado com o dele, ele comprava um Nokia para jogar a cobrinha. Porque se ele tem o telemóvel preto e branco, só pode ir 1 hora ver redes sociais, para isso eu emprestava-lhe o meu. Ou seja, ficava com o dele, né? E emprestava-lhe 1 hora por dia para ele ver essas coisas. Não precisava de gastar dinheiro no telemóvel. Gastávamos tipo 20 ou 30 no Nokia antigo. Ou então eu trazia um até lá de casa, o meu Motorola, o meu primeiro telemóvel, acho que ainda está bom. E tipo, dava perfeitamente para aquilo que vai fazer no telefone. Quem é que mete um smartphone a preto e branco? Tipo, este homem é completamente maluco ou não? Isto, enfim, é uma red flag, eu acho. De maluquice. E depois eu fiquei. Vamos ver, ele tem um limite de 1 hora para as aplicações que as pessoas normalmente usam. No WhatsApp não me responde, portanto também não usa. Eu mando-lhe mensagem, ele nunca me responde. O teu telefone é preto e branco, portanto, o que é que ele usa mais o telefone para? Não é? Porque, de facto, eu continuei a vê-lo a usar o telefone mais do que 1 hora por dia. O que é que se está a passar? Ele anda a usar o Facebook? O Pinterest? Está no Gmail a trocar mails? O que é que se está a passar? Então descobri que ele instalou uma aplicação para jogar xadrez. Malta. Está tudo maluco. É que não há mesmo... Olha, eu não tenho palavras. Nem tenho mesmo palavras. Preciso de uma paciência para este homem. E sabem uma coisa engraçada em relação a ele? Isto é, a minha amiga Xia, a moça chinesa que trabalha lá no lab comigo, disse-me, em relação ao meu namorado, uma coisa muito engraçada, que foi, estávamos a falar já não sei do quê, e a certa altura menciona-se que é no trabalho, ele no trabalho, e ela, trabalho? Mas ele trabalha? E eu, sim, claro que trabalha. E como assim? E ela,
É que eu achava que ele não trabalhava. Eu nunca o vi trabalhar. E eu, pois isso é um bom ponto, é que eu também não. Eu nunca o vi trabalhar. Aliás, quando eu chego a casa, ele tem, tipo, quando eu chego a casa mais cedo, que ele ainda tem supostamente horário de trabalho, ele tem só o telemóvel, o ecrã do computador, todo preto, com letras coloridas, sabem? Não tem que dar o quê? Eu não sei o que é que aquilo é. É um grafite no computador? Ou como dizem os brasileiros, em vez de grafite, uma pichação no computador? O que é que ele está a fazer todo dia? Pichar o computador? Não sei, não percebo. Não percebo. Portanto, eu estou como a Fanny. Não sei o que é que ele faz da vida, eu acho que ele não trabalha. Estou aqui a sustentá-lo, tenho que pagar as contas todas. Se calhar é por isso que ele vai ao split e mete tipo 2,10 da baguete, porque precisa do dinheiro. Precisa do meu 1,05€ para sobreviver, porque não trabalha, não ganha nada. Esta é a vida dupla que eu acho que ele tem. Vocês ajudem-me a investigar. Por fim, o que é que eu teria para dizer? Não é por fim. Faltam 2 assuntos muito importantes. Olha, um assunto é eleições. Triste, não é? Só a mesma palavra para dizer em relação às eleições. Triste. Triste por várias razões. Primeira, é óbvio, não é preciso mencionar. Segunda, porque o Círculo Eleitoral de Évora elegeu um deputado PSD e deputado masculino, porque eu não sei por que raios é que não era a Sónia Ramos que estava a se candidatar, a minha ídola, ok? Não sei. Eu estava na televisão e vi lá, deputado PSD por Évora, um homenzinho qualquer. Todo o respeito, não é Sónia Ramos. O que é que se passou? Fui pesquisar, Sónia Ramos nem sequer estava nas listas, nem como suplente. O que é que se passou? Ela não gostou do que aconteceu no PSD e demitiu-se? Não foi chamada por ser mulher? O que é que se passou? É que cá para mim ela até tinha feito um bom trabalho. Portanto, já tenho pessoas a investigar. Não vou dizer quem, mas já tenho pessoas a investigar essa situação. Quando eu tiver update, hei de dizer. Mas fiquei desiludida com isso também. Porque agora já quase perdi a minha ponte para chegar ao Trump, né? Como sabem, era eu, a minha avó, Sónia Ramos, Montenegro, Trump. Já estava. Agora, o gordinho que lá está do PSD eu não conheço lá nenhum. E a minha avó também não. Eu perguntei-lhe se ele lhe encomendava empadas e ela disse-me que não. Portanto, não sei. Fiquei triste. Terceiro ponto, aliás, de tristeza é que, digam lá uma coisa. Então, a população aí portuguesa foi capaz de eleger 70 camelos para pôr na Assembleia e nem elegeram a Barbie do ADN. É tipo, é que se é para ter um circo na Assembleia da República, já agora, metíamos lá aquela senhora para ser mais uma da barraca, ou não? Eu, pelo menos, sou dessa opinião. Para além disso, acho que também podíamos pôr um amigo do Loading John do Volt. Tinha dado bastante jeito. Até porque podia representar alguém do Alentejo. Não sei. Eu acho que foi só triste. Não há outra palavra para descrever. E cá estaremos. Mais um ano. Daqui por um ano, cá estaremos de novo para as eleições. E iremos ver. Vai ser tipo autárquicas em setembro, outubro, não é? Presidenciais em janeiro, fevereiro. Não sei nada disto, estou só a mandar ao ar. E depois autárquicas em maio. Vai ser outra vez. Enfim, é o país que temos. Por último, tenho que falar aqui de uma coisa que é rabo. Okay? Rabo, lavar o rabo, rabo lavado. É uma transição que me parece absolutamente aceitável. É passar de eleições a rabo. Que é, olha, eu até vos vou dizer. Eu não sei se vocês ouvem, se calhar não, mas pronto. Não sei se vocês ouvem o podcast chamado Fuso, da autoria de Bumba na Fofinha. E pronto, eu ouço. É um dos podcasts, de resto, que eu mais gosto de ouvir semanalmente. E houve já há umas semanas, há uns meses, não sei porque ela teve uma pausa por causa da maternidade, mas houve um episódio que eu ouvi em que ela estava a relatar uma história e começou essa história por... Imaginem, eu não acordei para me irem ao cu. Eu não acordei para me verem o rabo hoje. Pronto. E eu posso dizer a mesma coisa. Esta semana eu tinha uma ressonância magnética marcada para quinta-feira à hora do almoço. Uma ressonância magnética para me verem útero, ovários, parte reprodutora. Pronto. Quando marquei a ressonância, a senhora da clínica disse que me ia enviar todos os documentos necessários para o e-mail. E assim foi. Enviou-me 2 questionários com aquelas perguntas de shoulder, se já fiz alguma ressonância, se fiz alergia a alguma coisa, se posso levar agente de contraste, se estou grávida, se tomo a pílula, essas coisas. E enviou 2 receitas. Uma delas dizia que era, portanto li aquilo muito na diagonal, uma delas dizia que era para comprar e levar no dia do exame e a outra dizia que era para comprar, tomar um no dia anterior à noite e outro no próprio dia, 2 horas antes do exame. E eu comecei logo a ver. Ok, não sei o que é que isto é, logo vá à farmácia buscar.
E já que tenho aqui coisas para fazer antes do exame, o melhor é tirar amanhã de quinta. Tipo, fico em casa, se quiser trabalhar, faço alguma coisa no computador, para estar descansada. Pronto. Até porque o exame era aqui mais ao pé de casa do que da faculdade e tipo, estar a ir, voltar, enfim, não valia a pena. E também dizia que tinha que fazer jejum. Pronto. Sei que fui à farmácia, portanto o exame está marcado já há 3 meses para aí. Fui à farmácia aí há 2 semanas para ir buscar então os medicamentos e a senhora disse, vai já para casa, que isto convinha estar no frigorífico, não sei o quê. E eu, então deixe estar que eu passo cá no outro dia, porque assim tinha outras voltas a dar. Então lá fui na terça-feira, esta semana, já um bocadinho em cima, e eu até nem estava com vontade de lá ir, até estava quase para deixar para quarta, só que pensei, pode não haver alguma coisa, depois na véspera não tem como desenrascar, portanto vou já lá. Assim foi, fui lá terça ao fim da tarde, dei os papéis à senhora, até tinha ido comprar também um protetor solar, pronto, pus lá tudo, ela desaparece, demorou imenso tempo a voltar. E quando volta, mete em cima da bancada uma caixa, parecia uma coisa radioativa cancerígena, portanto, cor laranja, que vinha saber, era uma injeção, era o tal que eu tinha que levar para o exame, no dia do exame, porque era uma injeção que eles me iam dar, injeção não sei para quê, mas tudo bem. E depois bota duas caixonas gigantes, tipo uma em cima da outra, as duas iguais, que eu supus, ok, uma é para hoje à noite, ou até para amanhã 2 horas antes, mas o que é isto gigante? Quando eu leio, lave-mão retal. E eu assim, bem, fico com uma cara de pânico, vocês não estão bem a ver. Ponto número 1. Ponto número 2, estou numa farmácia com pessoas, tipo, pessoas à minha volta, eu não sei falar francês, portanto, para as pessoas me perceberem, eu tenho que falar alto. De repente vou estar eu no meio da farmácia a dizer lavagem retal, como assim? Não, né? É que depois comecei a pensar, imagina que estavas em Portugal e viravas para o farmacêutico e dizias, mas eu preciso lavar o rabo para quê? Sabe? E então foi tipo, não vou perguntar. Mas fiquei completamente em pânico a olhar para aquilo, tipo, o que é esta coisa deste tamanho para meter no rabo? Se eu vou fazer uma ressonância a outro, estão a ver? Tipo, não estava mesmo a perceber. E depois eu assim, ela deu-me aquilo, tipo, acho que ela percebeu porque eu estava mesmo bem nervosa. Comecei a pôr tudo no saco. E depois vim a caminho de casa a pensar assim, imaginem, eu acho que se enganaram, imaginem, tipo, voltei à prescrição, à marcação do exame e dizia que era exame pelviano feminino, pronto, ou seja, à parte reprodutiva. Ok, o exame está certo, tudo bem, então porquê é que me mandam lavar o reto? E depois eu assim, se calhar enganaram-se foi na prescrição, não me queriam receitar isto, não é? Mas tipo, eu agora não tenho bem como confirmar, porque a clínica já fechou. E tipo, também ligo para lá o quê? Perguntar se preciso lavar o rabo. Não faz muito sentido. Então foi tipo, vou só lavar, né? Vou só mesmo lavar e vou lá chegar e vou ter metido estes mililitros todos para lavar o rabinho sem saber se era preciso ou não. Porque é assim que funciona a medicina. Os médicos dizem para nós fazermos e nós fazemos. Não interessa se nós somos de acordo ou não com isso. Não interessa se é contra a nossa religião ou não. Se eles mandam, se a gente vai fazer uma ressonância à barriga e nós chegamos lá e eles mandam pôr de culpa ao ar, nós pomos. É assim que funciona ou não? Portanto, eu estava tipo, ok, merda. Só que depois, do género, como é que isto se usa? E fui ao ChatGPT e disse, tenho aqui uma embalagem de Normacol, que era o nome daquilo, vou fazer a ressonância, não estou a perceber porque é que é para fazer isto. O que ele explica, e aí comecei a compreender que era para manter a parte ali intestinal, não é? Limpa, porque senão ia interferir com as imagens da ressonância. E eu assim, ok. Mas tipo, normalmente, quando as pessoas querem limpar essas partes, tomam uma coisa, não é? E aquilo limpa o sistema digestivo todo. Portanto, eu nunca ouvi falar em nada deste género, que é meter no rabinho e lavar. Tipo, não estou a perceber. Ao que, também, entretanto, estava a trocar mensagens com uma amiga minha, que é técnica de imagem, portanto, ela também estava a ajudar nisso. Mas pronto, continuei a fazer perguntas ao ChatGPT. Claro que já apaguei essa conversa, não vai alguém um dia decidir expor o que eu já conversei com ele, aquilo vai de tudo. Todos os assuntos eu discuto com o meu amigo ChatGPT. Pronto, então pergunto e ele diz, pronto, é para isto assim assim e portanto, e eu, ok, mas como é que se usa isto? Tipo, como é que é suposto lavar? Não estou a perceber. E ele, isso normalmente dilui-se em água e tomas tudo. E eu, não estou... É que, imagina, eu abri a caixa, aquilo diz retal, primeiro que tudo, eu abro a caixa, tem uma forma muito sugestiva, não me está a parecer que aquilo seja tipo biberon para pôr na boca. Então lá lhe explico e ele, pois não, tens mesmo que, enfim, metê-lo no rabinho e lavar. Mas é mesmo isso. Bem, olha, vou-vos só dizer, aquilo é horrível.
Porque dá uma dor de barriga, uma dor de barriga, uma dor de barriga. Ai pá, é horrível. Eu não recomendo a ninguém. Não recomendo a ninguém, até tenho vergonha de estar aqui a dizer isso. Mas pronto, tive que fazer isto 2 vezes. Fui para lá limpíssima. Limpíssima, absolutamente limpíssima. E a injeção era para o intestino estar quieto. Porque os intestinos têm assim os movimentos, não é? Acho que chama-se peristálticos. E então, tomamos aquela injeção e durante 20 a 30 minutos o intestino está, quietinho. Que é para as imagens da ressonância virem bonitonas. Pronto, então assim foi. Enquanto ao jejum, aquilo dizia que era 3 horas de jejum e eu fiz tipo 15 horas de jejum porque se estava a limpar os intestinos e a comer. Não me estava a fazer sentido. Pronto. Portanto, foi uma experiência traumática que eu vivi esta semana. Acho que estou com muita vergonha de ter contado isto aqui. Não esquecer que há pessoas que trabalham comigo que ouvem isto. Portanto, há muita vergonha. Um dia deixo de estar lá a almoçar no trabalho e dizer-me, então, já lavaste o rabo hoje? Agora, se alguns políticos, influencers, youtubers, pessoas cujo nome começa por nu e acaba por meiro, deviam usar isto. E era na cabeça? Sim, acho que sim. Que era para aquela merda toda que está lá dentro. Vinha tudo por aí abaixo. Fora. Mas pronto, não é possível. Normal é mesmo via retal, não é via cabeçal. Portanto, é isso. Metam-no no cozinho e lá. Bem, que forma mais inapropriada de acabar o episódio. Olha, só para não acabar assim tão inapropriado, vou fazer aqui uma transição daquelas, que é, ontem fui ali ao Aldi comprar umas coisas e estava na caixa do supermercado e tipo, o rapaz que estava a atender começa a olhar para mim a rir-se. Eu, o que é que foi? Estou cagada? Não estou, que ele levou o rabo. E ele continua a olhar para mim a rir-se. Eu estava prestes a dizer alguma coisa tipo ao meu cônjuge, olha, porque é que este caramelo está-se a rir de mim? Até que o rapaz diz, você deu aulas de Química de Soluções ou não? E eu, dei, porquê? E ele, eu acho que você foi a minha professora. E eu, é? Beijo, não te conheço nada nenhum. Tipo, sabem que eu tenho bué da dificuldade em reconhecer caras. Mas aparentemente sim, foi meu aluno, estava-me a dizer que teve o exame final ontem e que pronto, não foi muito fácil, mas corra bem, talvez passe, não sei o quê. Eu, pronto, ótimo, também para o ano não vou ser eu a tua prof, porque já não vou estar cá. Portanto, é isso, malta. Era esta, olha, vamos acabar assim, nesta nota, que é para não acabar na nota Rubble, não é? Olha, boas férias para vocês, que não vão ter férias agora, né? Sou só eu. Pois em agosto vocês estão todos de férias e que estou aqui a abolir, a escrever uma tese. É isso, maltinha. Uma beija. Espero ver muitos de vós na minha estadia em Portugal, porém, espero dormir, preciso descansar. E é isso, uma boa semana. Beijinhos, au revoir!